bem-vindos ao nosso quadro aqui do canal chamado Quadrinhosofia, onde nós falamos de histórias em quadrinhos. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura que eu fiz essa semana, muito interessante, de um quadrinho, né? É um quadrinho seriado, daqueles que todo mês tem uma aventura nova, né? Mas é um quadrinho que todo mês as aventuras ali, né, as histórias são muito boas. Que é o Martin Mister. Para quem não conhece, Martin Mister é um quadrinho italiano da editora Bonelli, a mesma de Tex, Zagor, Julia, Mágico Vento, Dylan Dog, Mister No, né, entre outros. Mas aqui no Brasil acho que esses são os nomes mais conhecidos desses quadrinhos. Martin Mister tem uma longa história de publicações aqui no Brasil, nem sempre dura muito, mas é um quadrinho muito interessante. Quem que é o Martin Mister? É o detetive do impossível, né? O Martin Mister, ele é um arqueólogo, né? E um especialista aí, digamos, nessas história alternativa, né? Nessa história secreta do mundo. Então, você vai ver o Martin Mister envolvido sempre com histórias que vão envolver aquela chamada arqueologia proibida, né? Atlântida, Lemúria, alienígenas no Egito Antigo, todas essas situações, Ilhas de Páscoa, né? Todas essas situações dessas teorias arqueológicas, históricas, né? Arca de Noé, essas teorias todas aí envolvendo a nossa história. Ele sempre vai investigar essas questões. Inclusive o parceiro deles no quadrinho é um homem de Neandertal, né? Bom, ele usa uma arma que também é uma arma ultramoderna, uma arma de raios deixada por uma sociedade antiga que tinha domínio de uma tecnologia já esquecida por nós. Então o Martin Mister é todo envolvido nessas questões, dessas teorias arqueológicas, histórias antigas, né? Uma espécie de Indiana Jones, né? E isso sempre leva ele a aventuras muito interessantes que vão unindo ficção e história, né? Mesmo, e não estou falando aqui só essa questão desta arqueologia proibida, dessas outras teorias históricas, mas mesmo muitos dos quadrinhos trazem, né, questões referentes à nossa própria história acadêmica, aceita e tudo mais. Como é o caso desse volume, A Biblioteca Esquecida, que eu trago aqui para vocês hoje nesse vídeo. Bom, vamos lá. O que ocorre nesse volume? O Martin Mister, ele está na Itália, né? Ele é norte-americano, né? O quadrinho é italiano, mas o herói lá é norte-americano. Mas aqui ele está na Itália. Ele recebe a visita de um homem, tá? É intitulado Mulesché, que diz para ele que encontrou livros antigos e quer que ele sirva como uma espécie de intermediador. Porque como o Martin Mister tem um programa de televisão, escreve para diversas revistas, conhece várias pessoas que se interessam por livros antigos, esse homem espera que o Martin Mister sirva como um mediador entre eles e possíveis compradores para estes livros, tá? Mas o Martin Mister é um profissional ético, né? Ele tem uma admiração grande pela história. Ele jamais se prestaria a servir para intermediador para um contrabandista que está vendendo livros. E ele denuncia esse homem. Antes disso, esse homem deixa com ele a versão mais antiga já encontrada da Ilíada de Homero, né? E o Martin Mister fica fascinado por isso. Bom, logicamente que esse mistério envolve a Biblioteca de Alexandria, e aqui é muito interessante que já no começo, né, do quadrinho mostra as diversas vezes em que a Biblioteca de Alexandria, né, que foi construída lá
né? Após a ocupação de Alexandre o Grande, né? Após a ocupação dele, né, do Egito, e foi uma biblioteca construída ali pela dinastia Ptolomaica. Mas em 47 a.C., vai mostrar aqui, né, da guerra civil entre César e Pompeu, então você tem a primeira destruição dessa biblioteca, né? Então o quadrinho mostra, né, essa questão da primeira destruição da biblioteca, que as chamas aí tomam conta da biblioteca. E aí vai mostrando, né, tem essa cena aqui, ó, os manuscritos pegando fogo, né? Vocês imaginam, né, essa biblioteca que reunia todos os grandes livros da antiguidade, né? Aí depois mostra, aí vai mostrando as várias fases em que a biblioteca foi por algum motivo saqueada ou queimada, como por exemplo o imperador Aureliano, né, saqueou ali os livros, os poucos que escaparam das chamas, ou quando os árabes, né, do sultão Amer Abn Alas, durante a conquista do Egito em 642, né, queimou o que restava da biblioteca, né? Inclusive falando algo como, e aí eu vou citar literalmente, né? Ele dizia o seguinte: se o que tá se os livros contêm aquilo que diz o Alcorão, então são repetições. Se não contém, né, então o que diz o Alcorão, então são falsos. Nesse caso não servem, né? Fecha aspas. E aí mandou queimar o que restava ali da biblioteca de Alexandria, que já tinha passado por outras queimas feitas, né, em diversos períodos. E a biblioteca de Alexandria ali se perdeu esse rico material, né? E o quadrinho vai falando, né, de diversas dessa possibilidade, né, de você encontrar, né, livros antigos, inclusive aqui quando o Martin Mister, ele tem aqui a reação dele, né, ao ter nas mãos a versão mais antiga da Ilíada de Homero. Bom, o Martin Mister aceita ajudar esse homem, mas aceita já tramando entregá-lo para as autoridades egípcias, que é exatamente o que ele faz. E é lógico, segue a dinâmica de um quadrinho de aventura. Tem toda uma cena aqui num bairro egípcio, né? Que uma coisa que só acontece nos quadrinhos, né? Se o Martin Mister vai parar lá num bairro egípcio, né? Numa região da cidade, digamos assim, aquela região que tem nas grandes cidades que ninguém, nenhum turista nunca vai, né? Ninguém em sã consciência vai lá, mas ele vai junto com o ajudante dele. É pego numa trama envolvendo policiais, autoridades egípcias e por fim ele é capturado por esses homens, né? Que queriam contratar ele porque descobrem que ele estava entregando, né, o esquema dele para as autoridades egípcias. Aí esse Muley acaba capturando o Martin Mister. Ele é preso e levado capturado, então, até onde este Muley tem uma empresa petrolífera. Ele recebeu, né, autorização do governo egípcio para escavar uma região que tem petróleo. E escavando essa região que tem petróleo é que ele achou digamos assim, seria uma ala acessória à Biblioteca de Alexandria, onde os sacerdotes mantinham aqueles que eles consideravam os livros mais sagrados, mais importantes, escondidos. Ele teria achado essa ala. Lógico que aqui, gente, a gente está tudo no domínio da ficção, tá? Não existe essa ala secreta, não existe nenhum relato de que algo assim teria existido. Aqui nós estamos tudo no domínio da ficção. Mas é muito interessante porque trata da Biblioteca de Alexandria. Lógico que é colocado os elementos de ficção, pois é um quadrinho, tá? E como todos têm esses quadrinhos, né, de tumbas antigas no Egito, lugares secretos, você tem as armadilhas, né, que são colocadas ali. Isso é no reino da ficção, né, envolvendo o Egito, etc. Tem armadilhas, né? É algo indispensável, né? Todo quadrinho que envolve o Egito tem essas armadilhas, tá? E aqui é interessante, né, que ele vai fazendo algumas, o autor, né, vai trabalhando com alguns livros que teria nessa biblioteca secreta, né? Ele cita, por exemplo, o livro perdido de Aristóteles sobre a comédia,
que é inclusive aquele livro que é tratado pelo Humberto Eco no Nome da Rosa, no livro, né, que também virou filme, né? É uma versão, uma biografia de Alexandre o Grande já perdida, né? A versão da Odisseia de Homero de 3.000 anos, um cântico dos cânticos grego com quase o dobro do tamanho daquele que a gente conhece da Bíblia. Então vai citando vários desses livros antigos, né? E dessas hipóteses de livros, né? Eu lembro que quando a gente na faculdade de filosofia assistiu, né, O Nome da Rosa, e o professor de filosofia da arte estética comentou O Nome da Rosa, ele dizia: olha, gente, eu só acredito no que realmente nos resta, né? Só Aristóteles escreveu ou não um livro de sobre a comédia, sobre o riso. Bom, é, eu levo em consideração que ele não escreveu, já que a gente não tem nada que diz isso, né? E nem resquício nenhum desses livros, né? Mas a ideia de livros perdidos, etc., é bem interessante na ficção. E é lógico que na vida real realmente houve muito, mas muito livro perdido. É só de nós pensarmos nos pré-socráticos, Heráclito, tá? E todos os outros, os tais filósofos pré-socráticos, né? Anaxágoras, Anaximenes, Tales de Mileto, né? Demócrito. Muitos desses filósofos, alguns escreveram, há relatos que eles podem ter escrito 80, 90 livros. Todo esse conhecimento foi perdido com as queimas de livros na antiguidade, da Biblioteca de Alexandria e tudo mais. Alguns autores, até porque tinham escolas filosóficas mais organizadas, como no caso do Platão e do Aristóteles, a sua obra inteira, né, sobreviveu. Enquanto outros, né, como como a maioria dos autores, dos denominados pré-socráticos, e mesmo depois muitos dos epicuristas, tá, tiveram, e dos estoicos, tiveram quase toda a totalidade das suas obras destruídas. Nos sobra apenas fragmentos. Então a ideia de descobrir uma biblioteca ainda antiga em que esses livros pudessem ser encontrados é realmente muito fascinante. E é isso que chama a atenção aqui nessa história do Martin Mister. Mas aqui, como é uma história de aventura, né? O que, apesar de ter todas essas referências a livros gregos antigos perdidos e tudo mais, o que eles acabam encontrando ali também é um livro chamado Livro do Comando, que seria um livro de magia antiga que daria grandes poderes às pessoas, e é usado ali toda a trama para a questão da aventura que eu não vou contar, mas esse livro propicia ali aos personagens a capacidade, tá? Capacidades mágicas, assim. Bom, então o que é interessante desse quadrinho do ponto de vista filosófico aqui pra gente, né? O que é interessante que eu vejo nesse quadrinho aqui que é bastante interessante, né? É a questão mesmo da história das ideias. No caso aqui, da história da Biblioteca de Alexandria. Ela é contada aqui, né? E a questão da preservação do conhecimento, tá? Logicamente que essa história de um anexo que teria sobrevivido à Biblioteca de Alexandria é ficção. É como os autores, né? Aqui no caso, utilizaram, né, o Giuseppe Pederielli, né, que é o roteirista, e o desenhista é o Luigi Siniscalchi. Se utilizaram, né, dessa hipótese justamente para tratar, né, tanto da história da Biblioteca de Alexandria, que é uma parte muito importante da história das ideias, porque é a história da preservação das ideias e nos ajuda a refletir sobre essa questão que é queimar livros, né? Aqui no Brasil mesmo, recentemente, nós tivemos pessoas gravando gravando vídeos queimando livros de pessoas porque não concordavam com
concepções políticas, mesmo sendo livro que as pessoas já tinham lido em um momento da vida. E essa questão de queimar livros, de destruir bibliotecas, de proibir leituras, né? Isso é algo que na nossa sociedade a gente deve contestar, né? Não existe essa questão de você queimar livros, né? E aqui o autor justamente vai mostrar a enorme perda para a humanidade da queima desses livros. Imagina o que teria sido a nossa história se nós tivéssemos todos os livros dos filósofos pré-socráticos disponíveis, né? Dos estoicos disponíveis, né? O que seria a nossa história das ideias? Quanto outras ideias inovadoras, né? Talvez, pensando aqui naquelas hipóteses de história alternativa, a Revolução Industrial poderia ter sido antecipada, né? Muita coisa da ciência, das descobertas que nós fizemos, nós iríamos fazer ali só pelo século XVIII, XIX, talvez tivesse sido ali antecipada, né? Porque muitas dessas reflexões sobre matemática, ciência, astronomia estavam lá nesses filósofos, mas só nos restaram pequenos fragmentos, né? A chamada doxografia, né, desses filósofos. Então, essa é importante, essa reflexão nesse quadrinho, né? A questão da preservação do conhecimento, da preservação dos livros, né? De nos posicionarmos contra qualquer queima de livros, qualquer destruição do conhecimento humano. Tá? Então esse quadrinho traz bastante essa questão. Tá? Essa questão histórica da própria Biblioteca de Alexandria, mas essa questão política da preservação dos livros e do conhecimento. Então, gostei muito desse quadrinho, né? Vocês podem ver aqui, né, atrás, né, o tanto de livro que eu tenho. Eu sou um apaixonado por livros, né? E nesse sentido até bastante próximo daquilo que o Humberto Eco, né, fala, né, de você ter sua biblioteca pessoal e de quanto os livros geram uma verdadeira paixão do objeto livro em si, inclusive. Bom, então recomendo que leiam Martin Mister, tá? A Biblioteca Esquecida é o volume, deixa eu ver aqui, é o volume 31. Gente, a história ela é completa, tá? Tem 100 páginas, então se você nunca leu o Martin Mister, não tem problema, tá bom? A aventura, você vai entender a aventura sem nenhum problema. E se você nunca leu, você pode ler esse. Se você não voltar a ler também não tem problema, porque não continua, uma história completa em si. Então, bastante recomendar. Inclusive aqui no início tem um texto, né, um artigo explicando todas as referências que o autor usou, né? Então ele fala aqui, por exemplo, ó, ele cita aqui referência, ó, o que é a técnica carbono 14, o que é a pedra de Roseta, ele fala o que é Ilíada, o templo de Sarápias. Então ele vai citando várias referências, né? A guerra de Troia que ele usou, e no meio do livro tem as explicações sobre a Biblioteca de Alexandria, etc, no meio do quadrinho, tá bom? Então eu recomendo para vocês Martin Mister, Detetive do Impossível, número 31, A Biblioteca Esquecida. Vamos conhecer um pouquinho a história da Biblioteca de Alexandria e a importância da gente preservar os livros enquanto objetos do conhecimento humano, tá? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam aí de deixar o like, isso é muito importante para o crescimento do canal, compartilhar o vídeo e voltar aqui para assistir sempre os nossos vídeos, seja os vídeos de quadrinhosofia, se você tem como interesse principal os quadrinhos, mas também outros vídeos de outras temáticas que nós tratamos aqui no canal. Até o próximo vídeo.